continua abençoando, precioso irmão, irmã, que tudo vai bem para vocês, embora no meio de tantas crises, né, de vendavais, de vírus. Mas Israel também estava assim lá no Egito, no meio de tantas pragas que caíam, mas ele estava seguro na cidade de Goshen. Noé também dentro da arca, o dilúvio lado a lado soitava a arca para lá, para cá, mas a arca não sentiu nem sequer um trinco, um arranhão. Do jeito que ela saiu, ela chegou no outro lado. Deus protegeu a arca, porque dentro daquela arca tinha tudo a sua criação. Deus protege nós porque dentro de nós tem tudo a sua criação. Deus tem colocado dentro de nós todo o seu poder. Deus tem colocado, embora que não é hora de ser ainda colocado em prática, tudo que Deus tem colocado dentro de nós. Porque de 100 de poder que nós temos mental, só é usado 5%. Aonde vai ser usado o outro 95%? Em algum lugar vai ser usado. Eu creio que é na eternidade. Muito bem, eu agradeço cada um de vocês, por vocês me acompanhar, pelas suas paciências, pelas suas perguntas que vocês fazem, a qual ajuda muito e não deixa a gente acomodado, né? As perguntas levam a gente a procurar onde está as mensagens. Com isso a gente acha também até outra coisa que não tinha achado. E o apóstolo Paulo disse: agradeça a Deus em tudo. Agradeça a Deus em tudo. E em tudo nós damos graças a Deus, porque cada dia que Ele dá para nós é uma oportunidade. Cada noite de sono que Ele dá para nós é uma gratidão dEle. E nós estamos aqui para agradecer a Deus. Muito bem, nós vamos ler hoje no livro de Daniel, no capítulo 2 de Daniel. Eu vou abrir minha Bíblia aqui em Daniel. Nós vamos ler o capítulo 2 de Daniel. Deixa eu ver aqui, Daniel. Livro de Daniel, capítulo 2. Livro de Daniel, no capítulo 2 de Daniel, nós vamos ler o versículo 43. Daniel 2, 43. Isso aqui é a leitura que o irmão Brana leu quando ele pregou a mensagem "Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo". Ele leu esse capítulo que foi lido, né? Foi lido esse capítulo. Daniel 2, 43. Quando ao que viste de ferro misturado com barro e de quanto vocês viram o de ferro misturado com barro de oleiro, misturado assim pelo seu casamento, mas não se ligar um com o outro. Assim o ferro não se mistura com o barro. Foi o que ele disse aqui. Mas tem um lugar aqui que ele disse, não é aqui onde o irmão Brana está citando, é 2,43. 2,43. O irmão Brana está mostrando aqui que Daniel foi ordenado a ser o mestre dos magos. Ele foi nomeado para ser o mestre dos magos. O irmão Brana citou aqui, mas não é aqui que está essa declaração, que Daniel era o mestre dos magos. E na mensagem "Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo", o irmão Brana disse assim,
Ali estavam eles, os magos, né? Observando as estrelas, porque eles sabiam que houvesse qualquer mudança. Imediatamente eles examinaram através da escritura os magos. Sim, escrituras, eles eram mágicos, mas eles eram maometanos, que viera dos maometanos, e eles eram realmente velhos medos persas. Daqui que os muçulmanos vêm, todos nós sabemos disso. Ouça, eles tinham um mestre, os magos. Ouça, eles tinham um mestre. Eles tinham um mestre lá embaixo. E se você deseja ler isto, está em Daniel 2:43, mas lá eu procurei, não é isso. Daniel, o profeta, era o mestre deles. Daniel era o mestre deles. Daniel, o profeta, era o mestre deles quando eles estavam lá embaixo na Babilônia. Isto é exatamente, Daniel era o profeta, mestre deles. Essa pergunta aí, essa leitura aqui, é para ajudar você, irmão, que perguntou onde que está a mensagem que fala que Daniel era seu mestre. Ela está: vimos a sua estrela e viemos adorá-los. Essa mensagem vem da Gráfica de Goiânia. O parágrafo é 131. 131. Daniel era um profeta, mestre deles. Era o mestre dele. Quando ele estava lá embaixo na Babilônia. Isso é exatamente, Daniel era o profeta, mestre deles. Eles lhe ensinavam, Daniel, lhe ensinava todas as coisas de Deus, porque ele era o mestre sobre eles. Agora está aqui no Daniel, onde o rei coloca ele como mestre dos magos. Quem lê a Bíblia sabe, eu não estou achando aqui, mas quem lê a Bíblia sabe. Ele era o mestre deles. Olha bem, ele ensinava todas as coisas de Deus, porque ele era o mestre sobre eles. Ele disse que ali haveria uma rocha cortada do monte algum dia. Você se recorda dele dizendo isto, sem mão, isto esmagaria o reino gentílico para o mundo. Vê, todos os reinos, isso mesmo, crescia e cobriria a terra. Então Daniel, agora este não era os incrédulos, este era magos. Porque existem dois tipos de magos. Existem dois tipos, por isso que a pessoa, quando fala de mago, ela se estranha. Existem os magos, que ele faz mágica, que eles fazem essas coisas, mas tem um outro tipo de mago que ele só observa a natureza, ele só observa e trabalha observando a estrela. Eles crêem que tudo que Deus faz, primeiro é mostrado no céu. Primeiro é mostrado no céu o que Deus vai fazer na terra. E quem ensinou isso para ele foi Daniel. Daniel é que instruiu isso para eles, sendo mestre deles. E agora tem outro tipo de mago, que ele fica nas esquinas, fazendo mágica, fazendo essas coisas, coisa parecida,
O irmão Branham diz que são os magos falsos, não é o verdadeiro. Porque o verdadeiro mago, ele não fica mexendo com essas coisas, ele só observa os astros, ele só trabalha com os astros. Então, quando fala de mago, se a pessoa não tiver instrução, ele pensa que é um mágico, um fazedor de pomba aparecer, pomba sumir, pensa que é esse tipo. Não, os magos que Daniel se tornou o mestre deles, ele era o observador dos astros. E eles, antes de vir o dilúvio, o mundo inteiro era controlado, horário, dia, mês, ano, pelos astros, até o dilúvio. Porque a Terra inclina para trás através do dilúvio, ela sai fora da órbita. Uma vez saindo fora da órbita, então não tem como mais esse calendário, que era um calendário, astros, como irmão Branham diz que é a primeira Bíblia, o astro é a primeira Bíblia que Deus fez, que funcionou em atividade até o dilúvio, porque tudo era baseado em dia, mês, pelos astros. Como o dilúvio ele faz a Terra inclinar para trás, tirando a Terra fora de órbita, tira a Terra fora, então, do controle dos astros. Mas os magos sabem que a Terra inclinou para trás, mas os astros não mexeu com os astros. O dilúvio não mexeu com os astros. O dilúvio mexeu com a Terra, não mexeu com os astros, com a primeira Bíblia. Então ele, através de binóculos, de aparelhos que eles tinham, o irmão Branham diz que eles ficavam a noite inteira acordados observando os astros, porque ele sabia que tudo que Deus vai fazer na terra, tudo que vai acontecer, é anunciado na primeira Bíblia, nos astros. E Daniel falou para ele, quando você vê 3 estrelas se alinhar, o Messias nasceu na terra. Então, quando eles viram essas 3 estrelas alinhar, isso aí o irmão Branham vai falando aqui na mensagem, durante aqui o parágrafo. Você vai vendo aqui no parágrafo 183, você vai vendo ele falar no 135. No 135, eles ficaram confusos. Quando ele viu essas 3 estrelas alinhar, os magos ficou confuso. Porque não era 3, era um grupo, eram grupos. E, naturalmente, eles não puderam encontrar nada em seu próprio escrito, os magos. Mas eles voltaram até Daniel. Eles voltaram no ensinamento de Daniel e descobriram. Porque Daniel tinha ensinado eles isso. Porque, como foi dito que recentemente, recorde no jornal, aí o irmão Branham vai em outro assunto sobre as estrelas, mas em outro assunto. Então, quem ensinava eles sobre a Bíblia, que eles eram ensinados pelos astros. Mas Daniel, sendo um profeta, irmão Branham disse, começou a tirar ele da primeira Bíblia e começou a mostrar para eles que havia ainda mais 2 Bíblias além dos astros. Os astros era a primeira Bíblia. Que tinha uma segunda Bíblia que era a natureza, que o apóstolo Paulo disse, a natureza vós ensina. A natureza vós ensina. E nós sabemos que João Batista usou muito a segunda Bíblia. O machado está colocado na raiz das árvores. Todas as árvores que não dão fruto será cortada e queimada. Ele vem carregando na sua mão uma pá.
e separando o trigo da palha. João Batista estava usando a segunda Bíblia. Ele estava usando a segunda Bíblia. Mas Daniel ainda falou para ele que havia uma terceira Bíblia. Que havia uma terceira Bíblia, que essa Bíblia ia ser a palavra escrita. E essa palavra escrita, ela ia se converter em palavra falada. Palavra falada. Palavra revelada. Isso aí já fala da entrada do irmão Branham, trazendo a Bíblia em palavra falada para nós. Tirando ela da escrita, trazendo ela para a palavra falada, palavra revelada. Então Daniel, ele não ficou ensinando ele sobre estrela, lua, ensinando ele sobre... Mas Daniel, aproveitando, como era mestre dele, tinha essa liberdade, aproveitou ensinar a vinda de Cristo. Começou a ensinar para eles a natureza, tirou o foco dele somente das estrelas. Daniel conseguiu fazer isso. Agora, na mensagem provando reprovação por causa da palavra, reprovação por causa da palavra, ele diz assim: eles cruzaram, os magos trouxeram para baixo. Recorde, eles cruzaram sua órbita, moveram assim para baixo milhões de anos-luz, afastando novamente aqueles magos judeus. Tinha então no meio dos magos, que os magos naturalmente eles são de Maomé. Eles são daquela linhagem de Maomé. Os verdadeiros magos, né? Eles são daquela linhagem. É bom saber disso, irmão, porque são coisas que o irmão Branham nos ensina. São muçulmanos, o irmão Branham disse. Eles são muçulmanos. E aqui ele fala aqui assim, olha. Mas ele era maometano, que viera de Maomé. Maometano. Eles eram realmente velhos medo persas. Daí que surge o muçulmano. Mas no meio deles foi infiltrados judeus. Então se misturou de muçulmano com judeus. E quando os judeus foram libertados para voltar à Palestina, que eles construíram o muro, construíram novamente os portão, aí nós já vai falar do profeta Zacarias, e nós já vamos falando do rei Dário, que liberou para Neemias construir o muro, que eles voltaram. Mas aqueles judeus que Daniel infiltrou ele, colocou ele junto com os magos muçulmanos, foi esse que acatou, foi este que segurou o nascimento de Jesus. Esse segurou. Quer dizer que os outros magos mesmo lá, os magos muçulmanos, que é do medo dos persas, eles não valorizaram, não. Porque Daniel estava ensinando, mas como Daniel era o mestre deles, ele ouviu, mas não deu valor, não valorizou. Mas aqueles judeus que foi colocado entre eles como magos, esse agarrou. Sendo judeu, para eles o ensinamento de Daniel encaixava, porque Daniel também era judeu. Então eles se agarraram no ensinamento de Daniel. Então ele fala aqui, o irmão Branham fala, reprovado por causa da palavra, ele fala assim, bem desse jeito assim, reprovado por causa da palavra, está aqui. Eu fechei ela está dos 180
83. Aqueles magos judeus. Os 3 eram judeus. Os 3 não eram muçulmanos, senão eles não vinham. Eles não creem no nascimento de Cristo. Mas era Daniel, sim, o mestre dele, irmão. Você ficar com a sua mente descansada, que precisa ficar, porque quando o irmão Brana fala, descansa a mente dos eleitos. E isso a gente fala, cansa a mente dos eleitos, porque a multidão no paraíso, quando o irmão Brana falou, eu estou vos ensinando o que Paulo ensinou, ele fala, nisso nós estamos descansados, porque o nosso descanso, o nosso sábado é a verdade, é Jesus o nosso sábado, ele que dá descanso para nós. Nós não descansamos num dia, nós descansamos num ser, e esse ser é o Senhor Jesus Cristo. Venha a mim os que estão cansados, que eu acharei descanso para a vossa alma. Jesus não veio para dar descanso para nós físico, ele veio para nós dar descanso espirituais. Então, aí eu vou ler aqui, onde ele fala, ouça, eles tinham um mestre. Lá embaixo, sim, você deseja ler isto, aí ele conta que Daniel, o profeta, era o mestre dele, quando ele estava lá embaixo, na Babilônia, exatamente. Daniel era o profeta, mestre deles. Ele repete isso várias vezes. E aqui nessa mensagem fala, aquele mágico judeu que estava entre eles. Porque, irmão, você pode ensinar uma coisa para 10, 20, 30. Quem vai captar, valorizar, só é os eleitos. Se não é eleito, ele não vai perceber o que você está ensinando. Ele não capta, porque a mente dele, ela não está projetada a captar o ensinamento de Deus. Você pode falar com ele o dia inteiro. Chega de tarde e você pergunta, o que você entendeu? Ele fala nada. Porque não está lá dentro dele o captador, o que capta. Porque, irmão, nós somos uma máquina da maior, a mais perfeita máquina que Deus criou é o ser humano. A capacidade que um ser humano tem. Tudo que precisa está dentro de nós. A cura divina, nós procuramos ela no homem, mas a cura divina está em nós. A cura divina está em nós. Nós temos poder para fazer um novo mundo e viver nele, o irmão Brana disse. Só que, como disse Jesus para Maria, São João 2, ela falou assim, acabou o vinho. Ele falou, mulher, ainda não é chegado a minha hora. Ainda não é chegado a hora nossa, agora é hora de Jesus, mas ainda não é chegado a hora nossa, e a hora de Jesus começou no Calvário, espiritualmente falando, e a nossa hora é depois da transformação, quando como ele é, nós seremos. Isso está na cartinha de São João. Ainda não somos o que devemos ser. Ainda não somos o que devemos ser. Mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. Quando ele vier. Por isso que tem muita gente que fala, você tem que ser igual a Jesus. Temos que ser igual a Jesus, mas ainda não chegou a hora de ser igual a Jesus. Como que nós vamos ser igual a Jesus? Se ele viveu aqui num corpo criado e nós vivemos num corpo gerado. Ele viveu aqui num corpo que veio do Espírito Santo, sem participação humana. O corpo de Jesus foi gerado sem participação humana. Maria foi incubadora. Ela foi incubadora.
ela emprestou para Deus seu ventre. Maria emprestou seu ventre para Deus, mas Deus não usou nada de Maria, a não ser o ventre dela para gerar Jesus. Nós não, nós viemos do encontro do homem com a mulher, e esse encontro desses dois, nascemos nós na vontade permissivas, num corpo híbrido de pouca duração. Porque Jó disse, aquele que nasce de mulher é de pouco dia e de muita inquietação. Como nós vai ser como Jesus, se o próprio nascimento nosso não é iguais? Como nós vai ser igual a Jesus, se ele nasceu num corpo, na vontade perfeita de Deus? Ele é o verdadeiro ser humano. Nós é ser humano, nós é ser humano híbrido. Nós é ser humano caído. Ele é o verdadeiro humano. Nós vamos ser como ele é, mas nós não somos ainda. Porque ele veio andar como homem, viver como homem, veio no nosso lugar para levar nós ao seu lugar. Ele veio no nosso lugar para levar nós ao seu lugar. O corpo de Jesus não podia ficar na sepultura, porque ele não tinha nada a ver com pecado. Não tinha como segurar ele na sepultura. Não tinha como Satanás segurar ele. Porque Satanás matou um inocente. E quando um inocente morre, o culpado é quem matou ele. Aí que Satanás, porque todo que Satanás matava, Satanás ganhava a causa. Porque quando Deus ia punir Satanás apresentava a causa que matou ele. Aí ele é isso, ele é aquilo, ele bebe, ele fuma, ele adultera. Então Satanás sempre ganhava a causa, porque julgava que ele matou um culpado. Mas quando ele mata Jesus, em que ele podia, sua defesa de matar Jesus, não tinha como ele apresentar uma culpa. Por que você matou Jesus? Qual o mal que ele fez? Jesus disse, você me odeia eu sem motivo. E Jesus mesmo disse na sua palavra, aquele que odeia um irmão sem motivo é réu de morte. Aquele que odeia uma pessoa sem motivo, pessoa nunca fez um mal a você. Pessoa nunca causou um prejuízo para você. Pessoa nunca te enganou você em nada. Você odeia ela. Chama ódio sem motivo. Porque tem pessoa que você odeia com motivo. E assim mesmo Jesus mandou ainda nós perdoar a tal pessoa. Assim mesmo Jesus mandou nós orar pelo nosso inimigo. Mas leva nós a orar, leva nós a chorar às vezes, leva nós a encantoar num canto de tristeza porque fomos desprezados, caluniados. Isso dói, machuca, mas a ordem de Jesus é para nós perdoar. Mas aquele ódio sem motivo, aquele lá leva para ser réu de morte, a pessoa que odeia o outro sem motivo. Jesus foi odiado sem motivo. Ele mesmo disse, vocês me odeiam sem motivo. Creia em mim, ele disse, pelo menos por causa da obra que eu faço. Se vocês não gostam de mim, tudo bem, mas pelo menos vocês reconheçam a obra que eu faço. E o que é que eu faço? Eu ressuscito os mortos, eu curo os enfermos, eu transformo as águas a água em vinho, eu sou um transformador.
O que que eu faço de errado para vocês me odiar? É que o Senhor transgride o sábado, mas eu sou Senhor do sábado. Eu sou mais do que o sábado, eu sou Senhor do sábado. O sábado é meus servos, eu que dou ordem para ele. Eu não tenho que obedecer servo. O servo tem que obedecer eu, porque eu sou Senhor do sábado. O sábado é minha sombra. A sombra só existe porque existe a árvore. Se não tem uma árvore, não tem uma sombra. O sol pode bater, não existe sombra. Se não tiver uma árvore, o sol bater nela e formar sombra. E o sábado era uma sombra. E quando chegou Jesus, ele engoliu a sombra, porque a sombra, ela desaparece dentro daquele que ela saiu. Aquele poste de força, ele faz sombra também. Mas quando chega o meio-dia com o sol se coloca no centro do céu, você não vê sombra nenhuma no poste. Mas aonde foi parar a sombra? Para dentro do poste, ela não tem outro lugar para ir. Ela tem que voltar para da onde ela saiu. Então o sábado foi engolido por Jesus. Entrou dentro de Jesus, porque Jesus foi o centro. Jesus foi o centro. Então toda a sombra tinha que entrar dentro dele. Toda a sombra tinha que entrar dentro de Jesus Cristo. Agora nós não tem como ser igual a ele. O corpo dele foi o único corpo que Satanás ferrou e o ferrão ficou. Em todos os corpos que Satanás ferrava, o ferrão ficava com Satanás, não segurava o ferrão de Satanás, porque o corpo era híbrido, o corpo estava numa vontade permissiva, nascido, gerado, não sei se está bem aqui, gerado em pecado e nascido em iniquidade, ou gerado em iniquidade, nascido em pecado, assim somos todos nós, diz o salmista. Todos nós já nascemos no pecado. Então, embora que todas as crianças salvas, porque ela é uma pecadora, mas não é uma pecadora praticante, ela é pecadora por causa do antepassados, por causa do pecado de Adão, pecado de Eva. Mas quando Jesus morreu, ele tirou esse pecado de Adão e Eva, ele tirou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então todas as crianças, eu não sei até que idade, não sei, eu não vou afirmar a idade porque ainda não li uma coisa clara na mensagem do irmão Branham. E eu não estou dizendo que não tenha, porque eu não li todas as mensagens. Tem uma idade, não sei se é 9 anos, não sei se é 12 anos, que a partir dali para frente a criança, ela entra, ela sai dessa salvação e da inocência. Chama salvação da inocência. Ela ainda não tem idade para ser julgada. Ela não tem idade para ser julgada. A nossa lei natural ensina isso, que até 18 anos a pessoa ela não pode receber uma condenação junto com os outros, ela pode ir no instituto aí para de menor, para uma prisão para de menor, mas ela não pode ser condenada. E quando ela atinge 18 anos, todo o seu mal que ela fez, assassino, roubo, com 18 anos é cancelado. É cancelado tudo que ela fez. Ela começa uma nova vida depois dos 18 anos. Todo o mal que ela fez quando atinge 18 anos, ela não vai ser presa para ser condenada com o que ela fez com 16, 17 anos. Ela não é. A própria lei natural nossa é 18 anos. Agora Deus, não sei se é 9 ou 12, que não considera. Não há julgamento de uma condenação.
A partir de 18 anos, a pessoa passa a ser responsável pelo que ele faz, com condenações, com julgamentos. Assim também Deus, até uma idade, Deus não é 18 anos, Deus é antes, não sei se é 7, se é 9, se é 12. Não considero que a criança fez, não tem como levar ela para o trono branco. Não tem como levar aquela criança para ter no branco e dar uma condenação. Então não tem como condenar ela. Agora eu não sei se é 9, se é 12 anos, não sei, não vou afirmar, porque eu não tenho mensagem para isso, e eu não vou afirmar por conta própria, porque eu não sou o 8º mensageiro. Eu sou um seguidor do profeta, mas não sou profeta. Então, para o irmão, esses dias mesmo, estava pregando aí sobre a vaca, né, que puxou a arca, e depois ela ia cantando, as duas vacas. Depois, quando ela chegou ali em Bet-Seme, ela encostou numa pedra, já era a terra de Josué, ela já estava no território de Israel. Ela saiu do território dos filisteus, que era vizinho. Aí foi quando eles tiraram a arca, colocaram em cima da pedra e colocaram os cinco presentes que a arca trouxe. Porque o filisteu não mandou a arca sozinho, mandou presente. Os 5 tumores, que era a praga de Israel, 5 tumores de ouro, 5 pontos para a graça. Ela levou também os 5 ratos de ouro, porque o rato é que os filisteus foram empesteados de rato. E só ia sair se ele devolvesse a arca. E ele tinha que devolver a arca no lugar dela, e o lugar dela era ali, na terra de Israel. Quando chegou ali em Bet-Seme, na terra de Josué, a vaca parou, até ali elas duas iam cantando. Por que eram 2 vacas? Porque Deus tem 2 igrejas que trabalham para ele, a noiva e a virginécia. Só que uma entra no milênio e a outra entra no trono branco. Mas é 2 igrejas que trabalham para ele, a noiva e a virginécia. As 2 é o mesmo artigo, é o mesmo pano. Só que uma tem a mensagem e o espírito da mensagem. A outra só tem a mensagem e não tem o espírito da mensagem. O que impede da virginécia ser arrebatada é que ela não teve o espírito da mensagem. E o espírito da mensagem é a plenitude da mensagem. Se você for ler isso na mensagem, a festa da trombeta, lá no final, o irmão Branham está falando assim, na virginécia, ela não tem a plenitude da palavra. E a plenitude da palavra é o Espírito Santo. Tudo, lógico, o Espírito Santo é a plenitude em tudo. Então, eu falei que a vaca foi crucificada, e o altar dela foi a carroça que ela puxou, se tornou o altar dela. É que nem Eliseu arava a terra com 12 boi, e ele fez do arado altar e colocou os 12 bois sobre o próprio arado que o boi puxava, se tornou o altar dos bois de Eliseu. Tornou o altar, ele ofereceu de sacrifício a Deus para depois seguir Elia. Porque o próprio arado de Eliseu, que o boi puxava, se tornou o altar do boi. A própria carroça que a vaca puxava se tornou o altar dela. Então o nosso altar é o quê? O nosso altar é a nossa vida que nós vivemos, é a nossa luta, nossa vida que nós vivemos, a nossa luta que nós luta, ela é o nosso altar. O irmão Branham chega a falar que o nosso coração é o nosso altar. O nosso altar é o nosso coração, também é chamado de altar. Nosso coração também é chamado de altar. A nossa vida também é chamada de altar. A nossa vida também é chamada
de altar. A igreja, irmão Brana, chama a igreja também de altar. Não é no púlpito só que é o altar, ali porque se o irmão for ver o tabernáculo feito por Moisés, tinha 2 altares. Tinha um altar no átrio, que era o altar de bronze de sacrifício, e tinha o altar de incenso, que era dentro dos santos, lugar santo, tinha o altar de incenso. Então, que era o altar de oração. Então, nós também tem 2 altares. Nosso corpo é um altar, nosso coração é outro altar. Um altar é de sacrifício, que é nosso corpo, e o altar de incenso é o nosso coração. É o nosso coração. Irmão que está me ouvindo, irmã que está me ouvindo, levanta a tua mão para o céu, agradeça a Deus, mas agradeça mesmo do fundo da sua alma, por Deus ter tido misericórdia de nós e mandado um profeta para nós ensinar. Porque se nós não tivéssemos um profeta para nós ensinar, nós era crente, de todo jeito nós ia ser crente, mas que crente, que igreja que nós estava? Pensa bem, crendo que Deus é a três pessoas, batizado no Pai, Filho e Espírito Santo, é lá que nós estávamos, porque nós nascemos para ser cristão. Nós ia ser cristão em algum lugar. E pense bem, nós ia ser cristão adorando Deus, a Trindade, nós ia ser cristão marcado com a marca da besta, porque a Trindade é a marca da besta, e o irmão Brana veio para cruzar o nosso caminho, como cruzou o caminho de Saulo de Tarsos e mudou seu rumo. Como Jonas, que estava no porão do navio, é onde nós estávamos. Nós vivíamos em porão, nós vivíamos em escuridão. E o capitão foi lá, despertou Joana e colocou Joana no lugar dele, que era no ventre da baleia. E o ventre da baleia aponta para o Calvário, porque Joana não podia chegar em Nínive sem Calvário, porque Jesus também não podia chegar em nós sem Calvário. Ele mesmo falou que era necessário para aqueles sábios, aqueles gregos que queriam ver Jesus. André falou assim: tem aí uns homens que querem te ver. Qualquer Brana prega essa mensagem: queremos ver Jesus. Aí Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora deles ver eu, tem que ir na cruz. Só depois da cruz que é hora do gentio me ver. Que Pedro viu aquele lençol cheio de animais sujos e imundos, era nós. Que Pedro: nunca entrou coisa imunda na minha boca, quer dizer, nunca uni com o gentil. Aí Jesus falou: que eu santifiquei, não considera tu imundo, falando de nós. Graças a Deus pelo Calvário, que deu para nós o direito de adorar a Deus. Ele quebrou as barreiras, no Calvário ele quebrou as barreiras, ele quebrou as cercas e colocou nós livres para adorá-lo, e numa posição alta de noiva. E agora, no último dia, a expressão de amor. O que o amor faz? O amor doa. Quando Deus amou o mundo, Ele doou Jesus. Quando Ele amou nós, agora Ele doou o irmão Brana. Não como Deus, mas como um profeta, para tirar nós do porão, como Jonas foi tirado, e levar nós para o Calvário, e o Calvário levar nós a Nínive, e Nínive cumprir a missão que nós nascemos para fazer. Então, graças a Deus pelo irmão Brana. Você acha que um homem analfabeto, como eu sou analfabeto 100%. Eu não sou... O irmão Brana tinha a 7ª série. O irmão Brana tinha a 7ª série. O irmão Brana chamava ele de analfabeto. O irmão Brana considerava um analfabeto. Na 7ª série. E 7ª série no Estados Unidos é estudo, hein? E eu que não tive um dia de escola. Sou o quê? E eu sou o quê? Você entendeu? Então, para mim falar de Deus, para mim falar do irmão Brana, para mim falar da Bíblia, por mim mesmo, eu não sei nem falar, eu nem tenho português corrigido.
A minha leitura é tropeçando. É tropeçando. Então, tropeçando que nem o boi que puxou a arca lá de Davi, tropeçando. Tropeçando, carregando a arca, tropeçando. Mas não tropeçando na vida, tropeçando no pecado, mas tropeçando em palavra, não lendo direito, não lendo com as palavras tudo encaixada, bonita no seu lugar, no seu S, no seu N, no seu M. Então vem, farta M, farta N, farta S, vai fartando, farta A, fala a palavra, mas fartou o A na frente. Mas estou aqui falando de Jesus, pela graça de Deus, falando dessa riqueza, dessa mensagem, que mostra para nós que aquelas duas vacas é a noiva. Quem é que vai ensinar isso? Isso está na mensagem Jó. Isso está na mensagem Jó, servo de Deus, 118 parágrafos. 118. O irmão Branham se compara a ele com aquelas duas vacas. Eu vou até ler aqui, para a segurança vossa, para mais alegria vossa. No 118, deixa eu ver aqui. Acho 118 aqui, olha. Vocês alguma vez notou quando as vacas estavam trazendo a arca pela estrada, que ela não desviou nem para a direita nem para a esquerda, que sem ninguém tocar ela, sem um carroceiro, sem ninguém gritar com ela, ela foi direta para o campo de Josué. Josué ponto para Jesus. Os bezerros vinham atrás, balindo por sua mãe, mas as vacas foram pela estrada, mugindo, não balindo, mugindo. Isto não é balino. Mugindo é cantando, as vacas iam cantando. Aquelas velhas vacas puxando, indo através das pedras para ser crucificadas, descendo a estrada, cantando. Aí fala o irmão Branham, aqui tem dois pontos é um entre parênteses, né, que fala, né? Eu estou vindo. Aí o irmão Branham puxa para ele. Eu estou vindo, Senhor, vindo para ti agora, mugindo como elas estavam indo. Esta é a maneira que você vem. Tá vendo, meu irmão? Quem que ia falar que aquelas vacas, quando estava para a noiva, quem? Agora, o Davi usou boi. Não sei se a irmã Marcela está ouvindo, que parece que a irmã Marcela fez a pergunta que era boi. Boi, quem usou boi para puxar a arca foi Davi. Não foi o filisteu, foi Davi, que o boi tropeçava. Davi usou boi para puxar o carro, a carroça, lá, o carro. Mas o filisteu usou vaca, porque o filisteu era gentil. E para os filisteus, tinha que ser vaca mesmo, porque o filisteu aponta para nós. Estava fazendo o quadro nosso, puxando a arca, puxando a palavra para ser crucificado, levar e no fim oferecer como sacrifício. Agora Davi era judeu, Davi não podia usar boi, nem vaca Davi podia usar. Davi tinha que usar o Levítico, só o Levítico podia carregar a arca, e Davi usou boi, por isso que deu tudo errado. Mas para o filisteu deu certo, porque ele não tinha lei, ele não seguia, ele não era israelita. Por isso que Jesus tirou a lei. Tirando a lei, trazendo a graça, ele deu o direito também de nós ser sacerdote. Ele deu o direito também de nós ser rei e sacerdote. Apocalipse capítulo 1, ele fez nós rei e sacerdote. E Pedro disse, vós são sacerdotes reais. Porque teve que tirar a lei. Porque Jesus não veio pela tribo do Levítico, senão dava continuação. Ele veio pela tribo de Judá, que era a tribo de Judá, é a tribo do leão. O leão é a palavra. Leão é a palavra. Ele mudou de tribo e como leão
ele vem na tribo de leão, ele morre como cordeiro, então ele tira a lei, sai fora da tribo, da linhagem do Levítico, muda para a linhagem de Melquisedeque, que é o sacerdote com juramento. Nós somos sacerdote da linhagem de Melquisedeque, sacerdote por juramento. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te ajude. Levanta teus braços, irmão, agradeça a Deus por Deus pôr a mensagem da Umbanda nas tuas mãos, porque há milhões de seres humanos, mas ele passou por cima de todos, mas não passou por cima de você. A hora que ele chegou em você, ele põe uma mensagem da Umbanda na tua mão. Isso só temos que agradecer a Deus. Tem alguma pergunta, Dado? Tem, o irmão Oliveira Marcelo pergunta: Filipenses 1:18 pode ser usado para justificar a pregação do evangelho de qualquer forma? Filipenses 1:18. É. Vamos ver lá, irmão Marcelo, que nós acha em Filipenses 1:18. Vamos ver que nós acha aqui. Filipenses 1:18. Filipenses 1:18. Ele disse assim: mas que importa? E faz uma pergunta, né? Mas que importa? Contanto que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado. Mas o que importa? Contanto que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisto vós regozijo. Sim, e me regozijarei. É o caso do corvo, né, irmão Marcelo? O corvo que levou comida para Elias. Né? Deus usou o corvo para levar. Agora Elias não comeu o corvo, comeu o lanche que o corvo levou. E o irmão Branham fala na mensagem O Pecado Imperdoável. Ele fala assim: a pessoa pode ser o maior hipócrita. Se ele falou uma verdade, Deus honra a verdade que ele falou. O importante, o evangelho é pregado pelo sol, o evangelho é pregado pela lua, o evangelho é pregado pelo vento, o evangelho é pregado por tudo. O evangelho é pregado de uma maneira ou outra. O evangelho é pregado. Os Estados Unidos, com a nota de dólar, não sei se falo bem, ele prega o evangelho mostrando a pirâmide, mostrando um olho, mostrando Deus. Ele prega a mensagem. Então não é pregar a mensagem. O importante é que a mensagem é pregada. Mas às vezes a gente prega a mensagem. A gente é o pregador da mensagem, as pessoas se salvam e o pregador fica. Esse que é o problema. A pessoa leva embora a manga e o pé de manga fica sozinho. O apóstolo Paulo diz: quando eu vou pregar outro, eu reforço meu corpo para eu não ser reprovado. Muito pastor vai ganhar muita alma e vai ficar. Muito pastor vai ganhar muita alma e vai ficar. Lembra do Daniel Cures, que ganhou 1000 almas e não tinha nome no livro da vida, precisou entrar lá no julgamento, e ainda porque não se envergonhou de Jesus, irmão Marcelo? Ganhou 1000 almas, não é porque ganha alma, prega, e eu mesmo prego, estou aqui pregando todo dia, estou aqui pregando, não é isso aí que vai levar eu para o céu, não. Porque o Mombrana diz assim, eu não vou para o céu por ser pregador, eu não vou para o céu por ser pregador, eu tenho que ter minha fé, que a fé que Deus pede, que tem que ter a fé como a fé dos santos, né? Eu tenho que ter essa fé e tenho que procurar viver uma vida que agrada a Deus. Mas o que leva nós para o céu mesmo, como a Umbanda ensina, é o amor. A chave de entrar no céu é o amor. O apóstolo Paulo diz: se eu não tiver o amor, nada sou. Ainda que eu dou meu corpo a ser queimado, ainda que eu distribua meu bem para o pobre, falo língua dos homens, língua dos anjos, conheço todo o mistério, sem amor nada sou. A chave que leva nós para o céu, a chave, quem trouxe Jesus aqui foi o amor, e quem leva nós lá no céu é o amor. Se não tiver o amor, pode conhecer a Bíblia capa a capa,
pode conhecer toda a mensagem da Mombrana, pode pregar os 7 selos, pregar a abertura da palavra, pode pregar o que for. Se você não ama o seu próximo como a si mesmo, se você não ama o seu irmão, se você não perdoa, você não entra lá. O irmão Oliveira Marcelo pergunta: podemos pecar por pensamentos ou só pecamos quando praticamos? Ou existe pecado por pensamento. Jesus mesmo disse: eu conheço o vosso pensamento. Por falar do pensamento, irmão Marcelo, lá no céu o nosso pensamento fala mais alto que a nossa palavra. Lá no céu o nosso pensamento fala mais alto do que a nossa palavra. Nós precisamos tomar cuidado, dominar a nossa mente para não pensar qualquer coisa. Porque o adultério mesmo, só de cobiçar uma mulher e colocar ela no coração, já adulterou com ela. E não é no pensamento? E não é no pensamento? Já adulterou com ela, pensou nela, colocou no coração. Se não desceu no coração ainda, só pensou. Mas não desceu no coração ainda, você pode expulsar aquilo. Mas se desceu no coração, aí você vai pensar toda hora, dia e noite, já é pecado. Então, podemos pecar em pensamento e pecar também em ação. Só que o pecado em pensamento não é um pecado consumado. Ele não está consumado. Você entendeu? Ele não foi consumado. Então, eu não sei como que Deus vai julgar o pecado dos pensamentos. Porque a Bíblia diz assim, que nós seremos julgados pelo que nós fizemos através do corpo. O que é Paulo que diz? Seremos julgados pelo que fizemos através do corpo. Eu sei que é pecado do pensamento, mas eu não creio que terá julgamento nele. Não sei se Deus vai levar ele para julgamento, o pecado do pensamento. Porque se uma pessoa matar ou pensar de matar outro, ninguém vai prender ele porque pensou de matar. Agora, se ele matar, ele vai preso, mas se ele pensou de matar, ele não é preso porque pensou de matar. Então eu creio que é pecado, mas eu creio que ele não será considerado no trono branco porque não foi consumado. Irmã Tatinha Moraes pergunta: é pecado casar com o primo? Ou se o primo é de sangue, é. Se ele não é de sangue, não é. O que é um primo de sangue? Primo de sangue primo de sangue, o pai. E aquele homem tem uma filha. Ele tem um irmão. E o irmão tem um filho. Então os dois é primo na parte de irmão, de sangue. É errado porque cruza o sangue. O mesmo sangue dos dois pais é o mesmo. Cruza o sangue. Então cruzando o sangue, então nasce filho defeituoso. Nasce filho com problema de mente. Por causa da cruzação do sangue. Agora, se aquele homem tem um filho, tem um filho e vai casar com a prima, mas a mãe dele que é irmã do pai dele, a mãe, então ela não tem o sangue. Então aí não é pecado de sangue, porque no caso aí ela não transmite o sangue, porque o problema está em primo que vem de sangue. Irmão com irmão. Certo? O tio dele, ele vai casar com a prima, porque a prima dele é filha do tio dele. E o pai deles é irmão. Aí não pode. Mas se a mulher, por causa da mulher, ela é tia, mas não é por parte do pai. Entendeu? Então pode. Eu não sei se é primo de primeiro grau, primo de segundo grau, que se chama, né? Eu sei que tem grau aí. Então o problema está no sangue, de cruzamento do sangue. Os dois é irmão, e um tem uma filha, outro tem um filho, eu caso os dois. Aí então eles são primos por parte de sangue. Não pode. Não pode. Agora, se a tia dele não é irmã do pai dele, da mulher dele, então pode. O negócio aí está em sangue. Vamos para o filho de oração, Débora Caldas. Pede oração a seu favor e a sua família. Andréia Nintes, a sua família. Ângela Caldas.
Luciane Guião, por cura, CN Everton, seu favor e toda a sua família, Aparecido Castro, seu favor, família e seu trabalho, Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo em sua vida, pede oração à sua família, Sônia Caldas, a sua família, Rebeca Rocha, seu favor, Thalita Nint, seu favor, família, em especial seu marido Romeri. Nós vamos orar, apresentar em oração, porque, irmão, eles estão falando aí que essa doença já está tomando conta, está invadindo até os presídios, né? Está invadindo até os presídios, onde estão acumulados sem poder ficar longe do outro. E as coisas é séria, é muito séria. Mas eu estava falando hoje até com a minha esposa que na Primeira Guerra Mundial de 14, a guerra foi parada sem ninguém parar. E aí o irmão Brana disse que Deus mandou um anjo e o anjo parou a guerra. E se Deus mandar aquele mesmo anjo que parou a guerra mundial de 14, mandar aquele mesmo anjo, ele é parador de guerra. Aquele anjo lá e para a guerra. Deus só manda ele para parar a guerra. Miguel já é guerreiro, mas tem um anjo que para a guerra. Se Deus mandar aquele anjo, ele para esse vírus aí. Ele para ele de uma hora para outra. Amanhã não tem mais nada. Amanhã está todo mundo sã. Eles param na hora. Ele parou a Primeira Guerra Mundial. Sem ninguém mandar. Todo mundo ficou surpreso. Mas quem mandou parar? Quem mandou parar? Ninguém mandou parar. Deus mandou um anjo e o anjo parou a guerra. E esse anjo aí é o anjo que para todos os problemas. Que Deus manda esse anjo e para esse problema desse coronavírus, porque ele está causando, não é só a pessoa que morre não, irmão, a família, e tem pessoa que não tem ninguém da família doente, mas só do medo dele ficar doente, já está causando depressão, já está causando problema sério. E as contendas que está tendo nos lares, o multiplicou, porque agora ficam os casais juntos o dia inteiro, e as brigas que está sendo, acrescentou o dobro da briga dos casal, Então, a coisa não é só a doença não, que está causando outros problemas em cima da que a doença está causando. É hora de nós unir. Irmão Brana disse, nós for unido, dentro de 5 minutos não tem um enfermo. É que nós não se une. Nós se esparrama, nós não se torna um. Todo mundo no mesmo espírito, no mesmo amor, com a mesma intenção, com a mesma oração. Você e eu estamos livres. Nós saímos lá fora para tomar um sol, nós dá uma voltinha. E aqueles presos, irmão? Tem cela com 20, cela com 30. Já parou para pensar neles? São seres humanos igual a nós, com o mesmo sentimento nosso. São seres humanos. Você já parou para pensar como é que eles estão com essa doença aí? A lei vai servir para eles? A lei de ficar 2 metros longe? Vai servir para eles? Então, nós devemos ter misericórdia, ter compaixão, colocar no lugar deles, que ele depende das nossas orações, ele depende de nós que está aqui fora. Quando puder ir na igreja, vai na igreja, 2 horas que você fica na igreja não vai matar você. E depois você não vai na igreja para o pastor colocar você de joelho lá e dar varada na sua costa. Você vai na igreja para louvar a Deus, erguer a mão para o céu. E ainda você pode chegar a hora que você quer, sair a hora que você quer. Você é livre. Pega 2 horas sua por domingo, 2 horas só. Vai na igreja, dá graça a Deus. Se você não quer seguir a igreja, você não é obrigado a seguir o regime da igreja. Você não é obrigado a seguir a doutrina da igreja. Mas você vai lá só para agradecer. E se o pastor falar para você, irmã, você é uma da nossa, você pertence aqui. Não, eu vim aqui para adorar a Deus, eu vim aqui para agradecer. E quem é que vai proibir você?
Como o irmão Branham disse na mensagem Um Guia, a igreja tem dois tipos de pessoa. Tem um que vem para servir, ele é servidor da igreja, com seu dízimo, com a sua oferta. Outro, ele só vai na igreja para adorar, ele não é dizimista, ele não é ofertante, ele é adorador, e vai proibir ele. A igreja está ali para adorar a Deus. Agora, quem quer servir, manter a igreja com a água, manter a igreja com a força, manter a igreja com o aluguel, manter a igreja, não arrumar a igreja, ajudar a comprar produto para limpeza, de higiene, eles são servidor da igreja, então ele dá dízimo, dá oferta, que ele serve a igreja. Mas tem aquele que não é servidor, ele é adorador só. Na mensagem Um Guia, o irmão Branham disse, se você quiser vir aqui adorar a Deus conosco, venha adorar, nós temos o nosso servidor, mas se você não quer ser o servidor, venha para adorar, mas venha. Amém, minha irmã, meu irmão? Não fique em casa, não. Vamos unir. E se nós não unir, está vindo essa peste aí, ela pode piorar ou ela pode ir embora, vir outra, vai pior do que essa. Tudo depende de nós se unir e buscar Deus, está na nossa mão. Está na nossa mão. Você ou prender ou soltar o diabo. Nós não temos de dar esse direito para o diabo que nós está dando aí. Ponhar nós enquantoados, ponhar nós dentro de casa, ponhar nós longe do outro, não deixar nós abraçar, não deixar nós apertar a mão do outro. É o diabo que está fazendo isso, ele não tem esse direito. E é nós que, parte da nossa união, não vamos culpar Deus, não. Não vamos culpar Deus, não. Porque Deus colocou na nossa mão. Você viu essas duas vacas aí? Nós estávamos falando das duas vacas. Que nós estávamos falando das duas vacas. Ela levou a arca lá com dois bezerros. Os dois bezerros ficou lá atrás. Ficou lá atrás os dois bezerros chorando, porque ia ficar sem a mãe. E ela sabia que ela ia morrer, mas ela ia colocar as coisas em ordem. É isso, irmão, é isso. Vamos pensar em pessoa que não tem liberdade, que não pode tomar um sol longe do outro, que não pode viver, dormir longe, tem que ficar tudo ali encurralado, e essa doença aí atacando todo mundo, e nós vamos ficar de braço cruzado, nós vamos ficar rindo, nós vamos ficar como uma coisa que nada está acontecendo, e está acontecendo. Então vamos orar. Senhor Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, desses encarcerados que estão ali atrás da grade, não tem como ficar longe do outro, porque está tudo encurralado, e essa doença está dando notícia que está matando eles. Tem misericórdia, Senhor Deus. Tem misericórdia. A verdadeira ação é colocada no lugar da pessoa. E nós estamos colocando no lugar deles, Senhor, como se nós estivéssemos lá. Tem misericórdia, Senhor Deus, das famílias que estão perdendo seus queridos. Tem misericórdia, Senhor Deus, daquele que está em depressão por causa disso. Senhor, o Senhor mandou um anjo, ele parou a guerra. Manda aquele anjo de volta, Pai, ele está aí com o seu lado. Manda ele de volta para parar com essa guerra desse germe aí, desse coronavírus. Que amaldiçoa isso daí que é amaldiçoado. Manda aí dele de volta para o inferno, da onde ele veio. Manda ele regressar para o seu lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, Senhor. Amém.